Mais uma vez, a paz seja convosco. Quero desejar para você mais uma vez espírito de entendimento sobre a sua vida, capacitação de Deus, que o Senhor possa falar e instruir o teu coração no caminho que você tem que andar. Falávamos sobre saudade e, conforme Sebastião nos trouxe, o saudosismo, estas forças que cada um quer remar para um lado, e finalizamos dando o exemplo que muitas pessoas contam que a expectativa que eles tinham do Natal foram decepcionantes. Eles se preparam para o feriado com a esperança de que finalmente neste ano a reunião da família naquele lugar especial irá devolver a experiência do aconchego, da alegria e do reconforto, mas a expectativa quase sempre acaba frustrada, esmagada pelo peso das nossas esperanças impossíveis. Além de nós pensarmos nas coisas de uma maneira emocional, nós colocamos um peso maior. Então, no sentido de igreja, por exemplo, a pessoa espera que ela vai entrar na igreja e vai acontecer um milagre, vai um anjo aparecer, sei lá o que. Então a pessoa sempre cria uma expectativa a mais. Então, quando pessoas viajam e vão para lugares, elas sempre têm uma expectativa. Poxa, vai estar aquele tempo, aquele sol, ou vai estar sem nuvem, vai estar aquele calor e tal. E às vezes você encontra o clima ou a situação diferente, e isso traz algum tipo de frustração. Há uma palavra em alemão que eu nem vou arriscar falar isso aqui, ou eu arrisco, sei lá como que é, entendeu? S-E-H-N-S-U-C-H-T, sem chute, uma coisa assim, sem que chute, sei lá, sem que chute não, né? Ela não tem um sinônimo simples em português, mas ela denota uma profunda saudade de casa, mas com um significado que não se manifesta claramente. Os livros ou as músicas nas quais achamos que está a beleza nos irão trair se confiamos neles. A beleza não está lá, e o que vem por meio desses objetos é a saudade, como é o exemplo que a Menísia deu lá do rapaz lá na Inglaterra. Entrou no elevador e aí tinha aquela tinta, o cheiro da tinta trouxe para ele algumas memórias, mas foi só memórias do passado, não estava na tinta, não estava na coisa. Essas coisas, a beleza, a memória do nosso passado, são boas imagens, por se tornar apenas ídolos vazios. Ou melhor, desculpa. Essas coisas são aparentemente boas imagens, mas na verdade elas se tornam apenas ídolos vazios, partindo o coração de quem os adora, pois eles não são objeto em si. Então você vê alguma coisa que te remete ao passado, mas na verdade aquilo não é o passado em si, é só uma memória, uma lembrança. Assim parece haver um aspecto na qual somos todos também como um filho mais novo. Nós somos todos exilados, nós saímos para uma terra distante. A palavra de Deus diz que nós estamos nesta casa como peregrinos. Esta casa não é a nossa casa. Então, se essa casa não é a nossa casa, nós agimos de uma maneira diferente. Então, se nós moramos de aluguel, creio que todos nós aqui moramos de aluguel. Então, o que acontece? Então, o Sebastião, por exemplo, ele mudou recentemente para uma casa. Ele dificilmente vai fazer um investimento naquela casa que não vai dar um retorno para ele, porque a casa não é dele. Então, hoje está em alta, por exemplo, painéis solares. Então, você compra aqueles painéis solares e depois de, 10 anos de investimento ali, você começa a ter o retorno daquilo e você passa a não pagar energia elétrica. Nunca, em sã consciência, o Sebastião, estando morando numa casa que não é dele, ele vai investir 10, 20, 30 mil reais, porque não é a casa dele. Então nós temos que entender que não é a nossa casa e nós estamos nesta terra como irmãos mais novos. Nós somos todos exilados, sempre com saudades da nossa casa. A nossa casa é espiritual. Estamos sempre viajando e jamais chegando. As casas e as famílias de que realmente fizemos parte são apenas estalagens distribuídas pelo caminho, mas não são mais nossas casas. Então, na minha época de infância, eu ia lá nas férias para a casa da minha avó, lá em Minas, e eu lembro daquela casa. No final, lá no quintal, tinha jabuticabeira, tinha mangueira, tinha os maracujás
na grade, na cerca que dividia uma casa para outra. Não havia muro de concreto, era tudo grade de madeirinha assim, com aquelas cerquinhas, obrigado, com aqueles maracujá subindo. Eu lembro que quando eu descia na parte de baixo da casa, a gente pegava o café que eu vejo a avó moer lá para comer. Tinha um moedor, eu gostava de ficar moendo lá, entendeu? Enchendo lá. E aí a minha avó, ela comprava um refrigerante que era chamado Cerejinha, que era um Guaraná bem mais barato, e ficava escondidinho lá para quando a gente ia viajar. Então são todas as lembranças. Mas se eu passar hoje naquela casa, ela não é mais a mesma casa. Eu lembro que quando eu estava lá no quintal que havia lá na frente, eu queimei o dedo na taturana, a gente brincava com as formiguinhas, com as florinhas, tinha um monte daquelas, como é que chama aquelas florzinhas que é tudo igualzinho, fica junto lá? Não é hortência, como é que chama? Não sei. Parece uma bolinha assim, que é um monte de florzinha igual. Hortência. Um monte de hortência rosa, azul. Se eu passar lá não vai ter mais isso. Eu lembro que ia na sorveteria da cidade, lá que era a sorveteria da Dirce. A Dirce não existe mais, ela já morreu. Quem está lá é outras pessoas que cuidam, fazem outros sorvetes. E a gente ia lá, tomava 3 bolas de sorvete, congelava o cérebro. São todas lembranças que ficaram no passado. Então, a verdadeira casa, ela continua nos fugindo. Fala, Sebastião. Os seres humanos, eles em geral, em maioria, eles sentem dificuldade de reconhecer a transitoriedade na Terra, né? Sente essa dificuldade, independente se é crente ou não. Isso tem um vínculo de quê, seria? O vínculo é todo ser humano, independente de crença, credo, raça, tendência sexual, eles têm no coração uma coisa que em latim chama sensus divinatis, que é o senso divino. Há uma força exterior, há uma força maior. As pessoas mesmo na nova era, eles falam, não, tem uma força superior. Essa força superior, esse senso de que há alguém a ser adorado, um ser divino, está embutido no meu coração, no Bin Laden, do Hitler, do Lula, do Bolsonaro, do fulano, de quem quer que seja, homossexual. Todos nós sabemos que nós temos que adorar a Deus, mas o que acontece, esse senso, ele fica inerte no nosso coração até que Deus toque. Então essa condição da transitoriedade que você falou, é esse sentimento de que nós temos que voltar para a nossa casa. É aquele sentimento que tem algo melhor, algo maior, algo a se buscar, algo que precisa ser alcançado, mas a pessoa não sabe o que é. É por isso que as pessoas, nesta busca pelo Supremo, pelo Eterno, elas buscam se satisfazer em outras coisas. Então tem pessoas que postam diariamente, e eu falo para alguns da nossa igreja, postam diariamente, o treino está pago, fui na academia, não sei o que, porque ela está querendo satisfazer aquilo como algo que é o eterno, mas não vai satisfazer. A pessoa ela pode fazer academia de segunda a segunda, ela vai continuar vazia. Ela pode buscar a satisfação dela na comida, ela pode buscar a satisfação dela na viagem, nisso, naquilo, em bens, mas ela não se satisfaz. Apesar da pessoa não ter esse senso de transitoriedade, é assim que elas agem. Elas acham que eu tenho que construir uma boa casa, eu tenho que ter um bom carro, a minha conta bancária é o que vai me realmente manter a minha vida. E eu via isso muito na vida do meu pai, falecido, em que se não tivesse um valor, 50 mil, 60 mil reais guardado no banco, pronto para alguma emergência, problema. O problema é que um pequeno revés na nossa vida, esse dinheiro faz assim, vai embora. É você ter que ir para um hospital sírio-libanês aqui no Brasil e passar uma semana, acabou o dinheiro. Então nós vivemos refém de uma situação que não está no nosso alcance. Não é que nós temos que ficar deitado, sem fazer nada, esperando como é que é a música lá? Esperando a banda passar. Não é essa a ideia. Nós temos que fazer a nossa parte, nos esforçar. Sebastião, se trabalha na KS, tem que acordar cedo, tem que ir lá fazer suas historias. É o trabalho. Mas nós não podemos colocar nossa confiança nisso. E as pessoas, elas colocam. Por que o mundo está tão perdido? Porque eles têm colocado a confiança em coisas temporais.
e nós como somos transitórios aqui na terra, você fica se apegando a alguma coisa e você não vive. Você não vive o momento. Porque você está sempre querendo algo melhor. É a história do casal, dos jovens que estão apaixonados, querem se casar, não, vamos casar só depois da faculdade. E aí depois disso, depois daquilo, não vive o momento. Todos os seres humanos, eles sabem que eles não vão viver aqui. Mas eles não têm Deus no coração. E por não ter Deus no coração, o que eles fazem? Se apegam a coisas temporais. Como toda sorte de coisas. Que são prazerosas, mas que não são a essência do eterno. E eles estão perdidos. Pastor, porque eu vou dizer a mesma coisa que você está dizendo, mas assim, a questão dessa palavra que o Sebastião está falando, assim, né? Então, assim, a gente sente aquela questão de ter um chão debaixo dos nossos pés, sentir algo firme, uma firmeza debaixo dos nossos pés para andar, para viver nessa terra. E a esse chão são muitas vezes essas coisas que você falou, né? Mas assim, a gente, já conhecendo a palavra, a gente sabe que o certo é Deus, que o chão é Deus, que a firmeza dos nossos pés, a segurança para a nossa vida, a pedra, como lá em Pedro, que a gente está estudando à noite, a pedra, a rocha que nos sustenta, que firma a nossa vida é Jesus. Na mente, é claro isso. Mas ao lidar no dia a dia é difícil. Sim. O lidar, a sua mente é clara, você sabe. A teoria. Sim. A teoria é muito fácil, assim, mais fácil entre aspas, né? A palavra de Deus, com todo respeito. Mas na prática, colocar isso com as emoções, no dia a dia, no cotidiano, isso que é difícil. É por isso que precisamos diariamente alimentar o nosso espírito, para cada vez mais nosso espírito que está pronto e diz Maranata, vem Jesus, ele seja mais forte do que a nossa carne. Por quê? Por que é difícil? Porque a nossa carne é muito mais alimentada que o nosso espírito. Então o que acontece é que nós alimentamos esperanças que são mentirosas. Se nós nos achegarmos mais a Deus, Ele se achegará mais a nós outros. É a palavra de Deus lá, acho que é Números que fala. Então o que acontece é que a gente não se achega a Deus. A gente quer viver com Deus numa condição superficial, mas nós queremos ver o sobrenatural de Deus. Não dá para ter essa relação. Ou você vive no mundo, ou você vive a Deus. Ou você tem Deus como seu Senhor, ou você tem como teu Senhor o amor às coisas do mundo. Por que é tão difícil? Porque as pessoas não buscam a Deus. Quantas horas, não precisa me responder, mas quantas horas no dia de 24 horas você tem para Deus? 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá? E as outras 21? Para você. É a carne sendo alimentada, sendo impactada por televisão, por vídeo, por qualquer coisa que seja. Nós temos 1 hora, 2 horas na presença de Deus versus 20 horas. Qual que está sendo mais alimentado? A carne. E como é que pode ser fácil? Não pode ser fácil. Você está alimentando a sua carne. Aí eu quero emagrecer, mas eu só como macarrão, só como coisa gordurosa, só como aquilo que não presta. O que acontece? Você não vai emagrecer. Não, mas eu faço 1 hora de academia e como 20 horas de porcaria. Você vai fazer o quê? Continuar gordo. Não tem como. Nós temos que nos alimentar do Senhor cada vez mais. Temos as atividades? Temos. Mas a palavra de Deus fala, orai sem cessar. Então você sim pode ter a tua mente imersa no Senhor e fazer as suas atividades com o Senhor na mente. Mas o que a gente faz? É 1 hora da palavra, meia hora. Eu estou falando 1 hora, é uma posição que ninguém faz. Aí você senta na frente da televisão e vê 2 horas de filme. Você está se alimentando do quê? O filme fala de violência, de estupro, de roubo, de adultério, de traição. E aí a palavra, 1 hora. E o filme, 2. Você se alimentou 2 horas daquela porcaria. Não tem como essa virada. A casa espiritual, ela continua a nos fugir. Nós continuamos insatisfeitos. Mas por que o conceito de casa é tão poderoso, ainda que dure tão pouco para nós? A resposta pode ser encontrada conforme examinamos os temas mais dominantes da Bíblia.
A experiência que estamos descrevendo é o traço em nossa alma dessa história maior. No começo do livro de Gênesis, descobrimos o motivo porque todos nós nos sentimos como exilados, como se não tivéssemos casa. É-nos dito que fomos criados para viver no jardim de Deus. E nós vivemos aonde? No mundo. Nós, seres humanos, fomos criados para viver no jardim de Deus, onde não há pranto, choro, ranger de dentes e, como você falou, trevas. E aí nós não somos preparados para isso. E nós, devido ao nosso pecado, porque se não fosse Adão e Eva, fosse Paulo e Rosângela, é a mesma coisa. Se fosse Menísia e João, se fosse Luísa e Carlos, se fosse Sebastião e Glenda, qualquer um de nós iria agir da mesma maneira. Então nós estamos fora do nosso ambiente, nós somos fora de um lugar que nós fomos criados. Aquele é o mundo para o qual fomos criados, um lugar em que não há morte, não há ausência de amor, não há decadência, nem qualquer doença. Estava conversando com o Sebastião lá fora, ele falando que o irmão Cláudio cada vez mais ele está ficando debilitado no seu físico. E aí a gente estava dando alguns exemplos lá físicos. É normal. As engrenagens elas vão gastando dente mecanicamente. É normal. Então a Luísa está com uma novidade de vida, 15 anos, eu tenho 54. É normal, cada vez mais o nosso corpo vai ficando cada vez mais deficiente. Em tal mundo, era tudo isso porque era uma vida ante a face de Deus, ante a sua presença. Lá devíamos apenas adorar e servir sua infinita majestade, conhecendo, desfrutando e refletindo sua infinita beleza. Era a nossa casa original, o verdadeiro país a que pertencíamos. Um texto que Jesus está lá sendo confrontado por Pilatos. Você é rei? Ele fala, se eu fosse rei desse mundo, meus súditos estavam me defendendo. Eu sou rei, mas não desse mundo. Eu sou rei de um outro mundo. Então nós estamos nessa terra, mas nós somos temporários aqui. Nós temos que entender isso. Temos que fazer o básico para a nossa sobrevivência. Por isso que a palavra de Deus fala, você tem o que vestir e o que comer, fica satisfeito. Deus nos acrescenta, mas acrescenta. Mas pode ser que não tenha. Será que a nossa satisfação está nas coisas temporais ou não? Pela graça e misericórdia de Deus, a minha filha, ela continua estudando no colégio particular, mas será que 2022 vai ter? Não sei. E quando não tiver, a gente vai viver naquela condição. O apóstolo Paulo fala, sei ter comida em abundância e ter fome, sei ser amado e ser perseguido. Tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei que a minha vida não é nessa terra. Eu não sei se eu morro ou se eu vou para Deus. Se eu vou para Deus, é ótimo, vou viver com Cristo a eternidade. Mas se eu ficar aqui na terra, também vai ser bom, porque eu estou ajudando a salvar as pessoas, eu estou cumprindo o meu papel. A gente tem que entender que o nosso papel aqui é transitório. Então Deus está nos abençoando lá com o trabalho da rua, a rua está fazendo, tal, está crescendo. Pode ser que chegue um momento que não tenha mais, ou pode ser que exploda. A gente tem que entender que nós somos como folhas nas mãos do Senhor. Ele faz o que Ele quer no momento dele. E nós não podemos nos apegar nisso, neste lugar aqui, nesta terra. Pastor, esse embate das coisas do mundo com as coisas de Deus, ela pode ser neutralizada sendo crente? Não. Essa é uma luta que nós vamos ter desde o nascimento físico até a nossa morte. Isso só vai ser neutralizado quando tocar a trombeta dos céus e o Cordeiro de Deus, ele voltar à terra como o leão da tribo de Judá. Porque é uma luta diária. Entendeu? É a luta entre a carne e o sangue. Isso não é possível para nenhum ser humano. Nenhum ser humano, exceto Cristo. Teologicamente, não há neutralização. Não há. A luta é contínua. É você vencer o leão hoje, amanhã tem outro à tua porta. Você pagou a conta hoje, amanhã tem outra. Você tomou um remédio para curar uma doença, no outro dia tem outra. A vida nossa é isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço, que é o que a Menisa falou. A nossa mente sabe, mas não consegue fazer. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu sei que é mal para mim, eu sei que é ruim para mim, eu vou lá e faço.
Não há forma de você bloquear. Você pode minimizar. A nossa vida aqui é como um estado de câncer. Nós estamos indo para a morte. A cada dia que passa, nós estamos mais perto da morte. A nossa libertação vai ser quando nós estivermos com o Senhor e tentar viver da melhor maneira possível aqui, cumprir os desígnios que Deus tem para nós, aproveitando a vida que o Senhor nos dá, sendo felizes com os nossos parentes, com os nossos familiares. Se você pode comer uma pipoca, coma, porque amanhã pode ser que você não possa comer por alguma coisa. Você quer comer um chocolate hoje, sem exagero, coma hoje, porque amanhã pode ser que não tenha. Tem condição de viajar hoje, viaje, não deixe para amanhã não. Pode ser que amanhã você não consiga. Então, essas situações nós temos que ter muita ponderação e muito discernimento. Mas a luta, ela não acaba. Essa ideia, venha para Jesus, venha para a igreja, que acabou as suas lutas. Mentira. Venha para a campanha tal que acabou. Mentira. Acabou não, mentira. Venha participar da campanha e dê o carnê de Gideão, que você não vai ter problema de dificuldade física. Mentira. Dê o seu dízimo, dê a sua oferta, que você não vai ter problema financeiro. Mentira. Não existe isso. É sempre rompendo em fé, sempre novidade de vida, sempre. Mas entendendo que com Ele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. E vamos lutar. Eu acho que esse minimizar, você usou, você falando, eu quero pegar o encaixe nessa palavra, minimizar. Eu acho que o minimizar é naquilo que você falou lá atrás. A gente se faz forte no que a gente se alimenta. Então aí a gente tem força para ir contra a maré do mal. Porque as lutas, elas vêm. Não neutraliza, mas... Não neutraliza, mas ameniza, dá um alívio. Enquanto as pessoas do mundo estão com... E eu volto a dizer, existem causas biológicas de depressão, mas a maioria, a grande maioria, está entrando em medicamentos de tarja preta, com depressão, com desespero. Por quê? Porque não tem essa amenísia. Para amenizar. Ameniza. Entendeu? Para amenizar a nossa dor. Hoje eu estou demais. Nossa, eu acho que até que eu vou me assistir de novo para ver eu rir com aquilo que eu falo. Então a gente tem que buscar essa condição para amenizar a nossa dor. Eu vou usar mais vezes isso. Eu gostei desse ameniza. Então o mundo, que era o perfeito, era tudo isso porque era uma vida ante a face de Deus, ante a sua presença. Quer que eu repita? É isso? Não? Lá devíamos apenas adorar e servir sua infinita majestade, conhecendo, desfrutando e refletindo sua infinita beleza. Aquela era a nossa casa original, o verdadeiro país a quem pertencíamos. No entanto, a Bíblia ensina que, como na parábola de Jesus, Deus era o pai daquela casa e nós nos irritávamos com sua autoridade. Então, o que a pessoa vem? Eu quero hoje, eu não tenho recursos, então eu vou, no dia do Senhor eu vou trabalhar. Estou me rebelando contra Deus. Você não me prover, eu vou fazer a mesma coisa. Isso acontece na Igreja Católica Romana. Então, se eu estou querendo casar, aí eu faço uma promessa para Santo Antônio. Santo Antônio não deu o que eu quero, eu pego o santo e viro ele de cabeça para baixo. Coloco ele de castigo. Parece que a gente coloca Deus de castigo, porque Deus não deu o que a gente queria. Deus, ele não trabalha dessa forma. Não é toma lá da cá, não é troca. Isso aí acontece na macumba. Você dá a farofa e aí o Exu lá dá uma coisa para você. Entendeu? Com Deus não funciona dessa maneira, porque como o irmão Cláudio sempre ora, ele é o Deus do ouro e da prata. Não tem nada que você possa dar para ele que seja importante e interessante. Não há barganha. Queríamos viver sem interferência de Deus. Na verdade, nós queremos ter um Deus que cuida de nós, mas que não interfere na nossa vida. Então eu posso fazer o que eu quero. Queríamos viver sem interferência de Deus, por isso partimos. Ficamos alienados em relação a Ele e perdemos o nosso lar, pela mesma razão que o filho mais novo perdeu dele. O resultado foi o exílio. Então, quando você decide viver sua vida fora dos caminhos do Senhor, tomando suas decisões, Deus, por ser amoroso, Ele deixa. Você quer viver isso? Vai vir. Quando você quiser, eu estou aqui de volta. O que acontece é que as pessoas, elas não conseguem mais voltar.
Então, se você entrar num espinheiro, é muito mais fácil você entrar num espinheiro do que você sair dele. Porque os espinhos, eles têm uma ponta virada para dentro. Então, quando entra, ele pode até furar, mas para voltar, rasga. E as pessoas, elas não querem isso. Elas não querem dor, elas não querem sofrimento. Para os filhos, lembra daquele exemplo que eu dei lá, ainda lá na casa, acho que na Gilda ainda, do peixe? Hein? Entendeu? Deus, ele vai puxando, o cara luta, depois ele volta de lado, né? Não tem jeito. Mas a pessoa cansou a vida inteira, a pessoa lutou a vida inteira contra Deus. E ela não desfrutou uma vida que foi criada para que ele possa viver com abundância. A Bíblia diz que temos vagado como exilados espirituais desde então, isto é, temos vivido em um mundo que não mais responde aos nossos profundos anseios. Por que tanta depressão? Porque o mundo não satisfaz mais. Por que tantas drogas novas? Porque as drogas antigas não satisfazem mais. Por que tantos casamentos destruídos? Ontem eu estava vendo um filme com a Rosângela e o cara se separou da esposa e estava querendo casar com uma outra mulher, mais nova. E aí a mulher dele olhou para ele, a ex-mulher falou assim: por que o casamento comigo e você, nós dois, não deu certo e você acha que vai dar certo aquele? A gente fica sempre nessa tentativa. Eu vou procurar uma nova igreja, eu vou procurar uma nova esposa, eu vou procurar um novo marido, eu vou procurar uma academia nova, eu vou procurar uma nova função, uma nova ação. É porque a minha autoestima está baixa, a minha autoestima está alta, é porque eu estou isso, eu estou aquilo. As pessoas estão insatisfeitas. Só que a satisfação é Deus. Você pode dar para a criança comer nuggets, ou pode dar aquelas porcarias para ela comer, não há satisfação. É uma busca infrutífera. Totalmente. Entendeu? Estou nesse... do sermão que eu te falei, que eu vi, do iceberg, aí esse pastor falando assim, que há os extremos, né? Ou a pessoa é muito razão, totalmente razão, ou totalmente emoção. E não é, tem que ser o equilíbrio dos dois. Sim, sempre falo isso. E aí ele falando assim que também quando a pessoa age só pela emoção, tô sentindo, deixa a vida me levar. Então assim, você se torna o seu próprio Deus. Você é o seu próprio Salvador, seguindo as suas vontades, né? E ele também falou do casamento, falou, gente, o seu esposo, sua esposa e qualquer outra coisa na vida que você está citando, nada consegue te satisfazer incondicionalmente. Ele falando assim, 24 horas, 7 dias por semana, nada nessa terra consegue satisfazer esse amor, esse vazio que há dentro de você, todos os 365 dias do ano, 7 dias por semana. Ninguém nada nessa terra tem essa capacidade de preencher esse vazio dentro de você. Não é esposo, não é nada dessa terra, é só Deus. Então é isso. Por isso que as pessoas, elas estão tão insatisfeitas. Por isso que as pessoas procuram tantas coisas alternativas. Então pega o cara que está pulando vai subir. Então eu vi outro dia lá numa reportagem a pessoa catadora de lixo. O desejo dela era subir o Everest. Ela juntou 10 anos a vida dela para subir no Everest. Subiu lá, tirou uma foto, um selfie. E aí? Ela voltou para catar lixo. O que mudou na vida dela? Ficou só a lembrança? Só a memória? O que ela fez da vida dela? As pessoas, elas ficam procurando satisfações que não satisfazem, comidas que não alimentam. É que nem estar com sede, vou tomar uma Coca-Cola, não mata a sede. Recentemente lá um jogador importante, acho que é o Cristiano Ronaldo, ele sentou para dar entrevista e tinha uma série de garrafas de Coca-Cola. Ele pegou as Coca-Colas, tirou e colocou uma garrafa d'água. O que satisfaz não é a Coca-Cola, é água. E no caso, água viva. A essência de Deus é insubstituível. Não tem substituição. Por isso que as pessoas estão insatisfeitas, porque estão longe de Deus. Então eu preciso do quê? Eu preciso trabalhar, eu preciso construir, preciso comprar um carro, eu preciso tomar mais sorvete, eu preciso fazer aquilo. Por quê? Porque não tem Deus. O carretel, né? Exatamente.
A Bíblia diz que temos vagado como exilados espirituais desde então. Isto é, temos vivido em um mundo que não mais responde aos nossos profundos anseios. Apesar de desejarmos corpos que correm e não se cansam, que a Bíblia fala, acabamos sujeitos a doenças, ao envelhecimento e à morte. Apesar de necessitarmos de amor duradouro, todos os nossos relacionamentos estão sujeitos à mercê do tempo, e eles se despedaçam em nossas mãos. Por que foi tão importante para a Ingrid e o Alice casarem? Deus está no meio. O cordão de 3 dobras é muito mais difícil de ser rompido. Então a condição é: sem Deus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, é insubstituível. E por mais que você queira colocar algo no lugar, não funciona, não é a mesma coisa. Então ontem queimou uma lâmpada minha lá, eu pedi para a Luiz ir lá na loja tal, e o cara falou assim: só tem a lâmpada tal e tal. Aí depois eu fui numa outra loja, e aí eu pensei que ele estava falando de comprimento, né? Mas na verdade ele estava falando de grossura. Então tem a lâmpada de 15 watts, de 18 e de 20. Mas não é uma lâmpada por causa que ela é mais comprida ou não, que eu pensei que era. Era uma lâmpada que é mais bujudinha, né? Mais gordinha. E aí eu fui lá para o cara, expliquei, eu era luminário, e falei assim: vai caber de 20? Vai. Na vida espiritual, só cabe aquela medida, não tem outra. Não dá para você colocar outra coisa. Eu vou querer inventar uma moda. Não tem como. E as pessoas elas estão tentando se satisfazer com uma coisa que não alimenta, que não mata a sede. Apesar de necessitarmos de um amor duradouro, todos os nossos relacionamentos estão sujeitos a se despedaçarem sem Deus. Mesmo as pessoas que se mantêm fiéis a nós morrem e nos deixam, ou nós mesmos morremos e as deixamos. Apesar de desejarmos fazer a diferença no mundo por meio das nossas boas ações, experimentamos a frustração interminável. Nunca realizamos plenamente nossos sonhos e nossas esperanças. Podemos até trabalhar duro para recriar a casa que perdemos, mas diz a Bíblia, ela só existe na presença do Pai Celestial de quem fugimos. Você pode até tentar buscar construir a casa ideal, mas essa casa ideal só na presença do Pai. Não tem como. Sem Deus não dá. E as pessoas elas vão continuar buscando a satisfação dos seus próprios seres e vão ficar insatisfeitos. Cada vez mais o suicídio aumenta. Os países com nível mais alto de suicídio são aqueles mais ricos. Não que há suicídio entre os favelados, há entre os ricos. Países como o Japão, altos níveis de suicídio. Os jovens americanos se suicidando com tudo na vida deles, e eles estão se matando, porque não há mais satisfação. Porque a busca é no quê? É no celular. Cada vez mais o celular está vindo com mais características, com mais não sei o quê, e eu preciso, porque se eu não tiver esse celular, iPhone e tal, eu morro. E aí a pessoa ela fica 3 dias na fila, com uma temperatura abaixo de 0, na fila, simplesmente para dizer: eu fui o primeiro a pegar o celular. No outro mês, aquele celular já não tem mais valor nenhum. Que esse valor tem? Nenhum. Porque, assim, essa questão dos ricos, né, assim, hoje, às vezes a pessoa, ou mesmo a gente no mediano, assim. Não, pobre, rico, é a mesma coisa. Não, mas eu falo assim, questão dos prazeres, que Deus nos dá mimos, nos dá presentes, nos dá divertimentos e entretenimentos. Se a gente por acaso deixa Deus e, sei lá, vai curtir o entretenimento lá sem Deus, você pode até sentir um prazer lá na hora, sentir gostar e tal, mas depois você vai sentir o amargor de você ter esquecido Deus. Porque o prazer sem Deus, você sente um temporário, você sente aquele prazer temporário. Mas depois dissipa como uma fumaça. Sim. Nunca realizamos plenamente nossos sonhos e nossas esperanças. As pessoas elas procuram a segurança num concurso público. Não há problema nenhum. Mas ela nunca está satisfeita. Aí ela ganha 10. Aí ela precisa ganhar 12. Aí ela precisa ganhar 15.
ela parece ganhar 20, 30, 50 propinas. A pessoa não está satisfeita nunca, porque aquilo não a satisfaz. O alimento não a alimenta e a água não mata a sua sede. Esse é um tema repetido muitas vezes na Bíblia. A Bíblia, na verdade, ela é uma compilação de histórias que dizem a mesma coisa. Então, ele fala através de profetas, ele fala através de homens, de mulheres, ele fala através do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ele fala através de Moisés, ele fala através de Elias, ele fala através de Tiago. A mensagem é sempre a mesma: satisfação apenas em Deus. As histórias mudam, os elementos da história mudam, o contexto das histórias muda, o tempo das histórias mudam, mas a história é a mesma. Nós nunca teremos os nossos sonhos e as nossas esperanças satisfeitas. Podemos até trabalhar duro para recriar a casa que perdemos ou que nós idealizamos, mas ela só existe na presença do Pai Celestial de quem fugimos. Depois do exílio de Adão e Eva, da casa original, o filho deles, Caim, foi condenado a perambular incessantemente pela terra por ter assassinado seu irmão Abel. Mas esse é um tema que, se Deus assim o permitir, se Jesus não voltar, nós estaremos começando a trabalhar na semana que vem uma versão diferente da apresentação da história do filho pródigo, na história de Caim e Abel. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado. Queremos colocar nossa vida nas Tuas mãos, agradecendo pela ministração da Tua palavra, pedindo a Ti que o Senhor nos abençoe, nos oriente, nos conceda a graça. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje, dia de Santa Ceia, quero convidar você a deixar preparados os elementos para que você possa, de maneira física, conosco, ou de maneira virtual, aí na tua casa. É importante, se possível, que você esteja conosco, para que nós possamos, em família, em comunhão, cearmos todos juntos. Quero agradecer pela sua presença, pela tua paciência, e pedir que o Espírito Santo possa cada vez mais te iluminar, te conceder mais e mais da sua graça. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Até a noite, se Deus assim o permitir ou se Ele não voltar.